Então, jovens, vamos continuar com o nosso conteúdo de ondulatórias. Fala, professor, não aguento mais ver onda. Não aguento mais ver onda. Então, o segredo é que vocês vão ver onda por um bom tempo ainda, tá? O que nós discutimos nas últimas aulas? Eu até já apaguei aqui do meu histórico os desenhos, os esqueminhas. A natureza das ondas, se ela é gravitacional, mecânica, eletromagnética, o tipo de onda transversal, longitudinal, mista, se elas propagam em uma dimensão, duas ou três, e basicamente foi isso. E os pontos principais, né, comprimento de onda, frequência, nó, período, BBB, toda essa conversa aí. O que nós vamos ver hoje? A última parte que faltava para esse começo, né? A última parte de um pedaço, tá? Professor, o que vamos ver hoje? Vamos ver a equação fundamental. Fundamental, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Fundamental da ondulatória. Professor, mas essa equação é importante? Jovem, ela não é importante, ela é fundamental. Olha o nome dela, equação fundamental da ondulatória. Aí você fala, tá, lá vem mais uma coisa para eu decorar. Na verdade, assim, não tem nenhum sofrimento grande aqui, tá bom? Por quê? Porque nós vamos aplicar a equação mais carne de vaca que vocês conhecem, que é ΔS por ΔT. Alguns olhos até brilharam quando viram isso aqui. Meu Deus, essa fórmula eu sei. Mas a gente vai dar uma mexida nessa fórmula, na verdade, porque não faz sentido usar essa equação aqui para uma onda. A onda tem características próprias. Então a gente vai transformar isso aqui em alguma coisa relacionada à onda. Então isso aqui vai virar alguma coisa relacionada à onda. Como nós faremos isso? Vamos aqui para a parte da arte. Então vou dar uma puxadinha aqui, fazer aquele eixo, desenhar pela 20ª vez uma onda. Faz o pontilhado. E aqui eu vou fazer a onda que vai ficar toda torta, toda troncha. Vocês já sabem que é o padrão. Então temos aqui uma ondinha. Ondinha. Até que ficou bonita essa aqui. Faz de conta que ela ficou do mesmo tamanho, tá? O que acontece? Uma onda, ela é cíclica, ela tem ciclos. Ela é periódica. Ela vai repetindo o seu movimento. E um tamanho bom para a gente analisar a onda é justamente o tamanho de um comprimento de onda. Por quê? Porque depois de um comprimento de onda, que não é h, é lambda, tá? Depois de um comprimento de onda, você tem outro comprimento de onda, outro comprimento de onda. Então, eu vou fazer uma análise da onda partindo desse movimento periódico, dessa parte periódica dela. Periódica, período, né? Periódico. Então, vamos pegar ΔS por ΔT. Quando eu faço a transformação aqui, qual é a menor distância que uma onda precisa percorrer para ter o movimento completo? Bom, a menor distância é o lambda, é o comprimento de onda. Só que o tempo de um comprimento de onda é o período, aquele T maiúsculo. Então, temos a equação ΔS por ΔT, agora escrita em funções da onda. Lambda, que é o comprimento de onda, a distância percorrida, e período, que é o tempo de um comprimento de onda. E assim eu acho a velocidade dela. Professor, mas e se eu tiver 3 comprimentos de onda? Você vai ter 3 vezes o período. Aí o 3 em cima, 3 embaixo, você corta tudo. E aí fica de boa. Professor, mas eu não gosto do período. Nem eu, na verdade. Tá? E aí você vai lembrar que o período... que a frequência é 1 sobre o período. Então, em vez de dividir pelo período, eu posso multiplicar pela frequência. E nós temos a segunda maneira de escrever, que é essa aqui, velocidade igual a lambda f. Então, em vez de dividir pelo período, eu multiplico pela frequência. Ambas as equações são válidas, ambas funcionam. Professor, mas qual que nós vamos usar mais? Nós vamos usar mais a segunda, o lambda f. Por quê? Porque a frequência, eu já faço a legenda aqui, tá? A frequência, ela é fundamental. O que significa isso? Fundamental. Para a maioria dos fenômenos, não para todos, para a maioria dos fenômenos ela não é alterada. Normalmente ela se mantém
constante. De novo, para a maioria dos fenômenos. Se você tem interferência, alguma coisa assim, aí você vai ter a frequência sendo alterada. Algumas reflexões, tá? Pode acontecer uma alteração da frequência aí. Mas é uma combinação de fatores. Em geral, a frequência vai se manter a mesma. Igual a gente viu lá na lei de Snell-Descartes, que a frequência não mudava da onda de um meio para o outro. Então, ótimo. Temos aqui V, que simboliza a velocidade. T, que é o período. Aqui o V você já sabe o que é. Lambda é o comprimento. Meu Deus, que coisa horrível. Comprimento de onda. E F, onde eu vou fazer esse F, que não tem mais espaço. Vou fazer aqui mesmo. É aqui, ó. F é a frequência. As unidades. Bom, velocidade no sistema internacional, metros por segundo. Período em segundos. Comprimento de onda é uma distância, então a gente usa metros. E frequência em hertz. Beleza, professor. Velocidade lambda F, já entendi. Beleza, ótimo, que bom que você entendeu. Só que a gente pode calcular também a energia da onda a partir da frequência. E aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. A ideia vale para qualquer tipo de onda, mas a equação que eu vou passar aqui só vale para onda eletromagnética. Tá? Como assim? Eu pego uma corda e balanço essa corda, para cima e para baixo. Se eu balanço um pouquinho, assim, ó, desse jeito, eu tenho uma frequência baixa. Eu estou gastando pouca energia. Se eu aumento a velocidade, para vocês aí talvez só esteja um borrão, se eu aumento a quantidade de vezes que eu estou balançando essa corda, eu aumento a frequência e eu gasto mais energia para fazer isso. Então, em qualquer onda, quanto maior a frequência, maior a energia. Isso é uma informação importante. Só que no espectro eletromagnético, nas ondas eletromagnéticas, nós temos uma equação, ondas eletromagnéticas, que inclui aqui a luz, né? Essas ondas eletromagnéticas têm uma equação, meu Deus, que vocês conseguem calcular diretamente a energia dela. Já vou adiantar que vai aparecer um termo estranho aqui, que é uma constante, mas não se preocupem, porque em outro momento, quando eu for falar para vocês sobre um pouquinho de física moderna, tá, o que é a luz, essa constante vai aparecer. Tá? Vou explicar de onde que essa constante vem. Então, para calcular a energia de uma onda, lembrando que quanto maior a frequência, maior a energia desta onda. Tá? Para calcular a energia de uma onda eletromagnética, só vale para as eletromagnéticas, a equação que eu vou passar aqui. A energia pode ser calculada por HF. Aí você fala, professor do céu, tem um lambda. O lambda é o H ao contrário. Agora tem um H? Sim, tem um H também, tá? O que é esse H? Esse H é uma constante, que é a constante de Planck. Tá? É uma constante que está associada lá ao estudo, que surgiu ali no estudo do que era a luz, de efeitos de ondas eletromagnéticas, que é o que vai gerar mais para frente, o que indiretamente vai dar o Nobel para o Einstein, ele explicar um fenômeno a partir dessa constante, que não é dele, é do Planck, né? O Nobel dele não é pela relatividade, que é o que ele é mais famoso, né? Então a gente tem ali uma constante para calcular. Pega a frequência e multiplica. Quanto maior a frequência, se ela é uma constante, maior a energia. Então temos aqui uma energia. Eu tenho um F de frequência. E esse Hzinho maroto é a constante de Planck. Constante de Planck. Só para não... Deixa eu melhorar aqui um pouquinho, peraí. Só para não passar o número errado, é 6,62 vezes 10 a menos 34, se eu não me engano. Tá? Mas eu vou conferir aqui no pai dos burros, só para não falar bobeira, né? Não custa nada. Constante de Planck. Tá bom, deixou aqui. Uf. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Oh, meu Deus. 6,62 vezes 10 menos 34. Nossa senhora, eu sou bom, hein? Olha lá.
A constante de Planck vale então, deixa eu ver se não está cortando, aproximadamente 6,62 vezes 10 a menos 34. E a unidade dela é toda louca, tá? Se você for pegar a pura, mas ela pode ser calculada como joule vezes segundos. Professor, mas joule vezes segundo não é potência? Não é watt, que eu estudei bastante esse ano. Então lembra que isso aqui é watt. Não, não é watt, tá? Nem sempre as unidades sendo iguais em natureza não quer dizer que você tem a mesma unidade física envolvida, tá bom? Então, essa constante de Planck, ela tem toda uma explicação, uma questão muito louca por trás e bem interessante, mas que por falta de tempo a gente não vai mexer com isso aqui agora. Outra coisa interessante, a constante de Planck é muito pequena, 10 a menos 34. É menor que o mol. O mol é 10 a 23. É positivo o mol, eu sei. 10 a mais 23, né? Mas 10 a menos 34 é você pegar o número do mol e multiplicar isso por bilhão, trilhão, quatrilhão talvez, sei lá, mais ou menos. Quatrilhão, trilhão, não sei, quatrilhão mais ou menos. Tá? Então, só que pro lado oposto, né? Dividindo. Mas fala, pessoal, mas é muito pequeno isso. Exatamente. É a menor constante, é o menor valor que a gente tem nas ciências físicas, tá? Essa constante, ela tem um papel fundamental em explicar fenômenos, igual eu falei para vocês, e uma importância muito grande para a história da física. Mas por enquanto, vamos um passo de cada vez. É esse valor aqui que você vai utilizar. 6,62 vezes 10 a menos 34. Tá? Só para vocês terem noção de tamanho, o mol, que é 10 a 23, pensando no 10 a 23 que é positivo, tá? Se você ganhasse 1 trilhão de reais por milésimo da sua vida, milésimo, e vivesse 1000 anos, você não teria 10 a 23 de dinheiro. Sem gastar um centavo. Você não teria esse valor. Tá? Porque é um valor extremamente alto. Então, quando você falar que 14 gramas, não, 12 gramas, carbono é 12, né? 12 gramas de carbono tem 6, oh meu Deus do céu, 6,022 vezes 10 a 23, um mol de carbono, de átomos de carbono tem 12 gramas, é átomo para um caminhão. Tá? Esse valor é muito pequeno. E a gente só faz sentido trabalhar com a onda eletromagnética, porque a onda eletromagnética tem comprimentos de onda menores, então tá mais ou menos naquela mesma casa, não na mesma casa, mas no mesmo pacote. As ondas mecânicas em cordas, aí a gente vai estudar depois separado na parte de acústica. Tá bom? Professor, é só isso hoje? Opa, de conteúdo é só. A energia e as equações de velocidade. E aí nós vamos para os exercícios, que é um momento de alegria, aquele momento que toca o coração de todos nós. E aí eu queria saber se posso ir ou se vocês querem um tempinho para copiar. Vocês já tiraram print, se já fizeram um quadro. Como que tá a situação aí? Posso seguir o balaio com os nossos exercícios? Pode sim. Então, Seguimos. bora lá. Jovens, tem os exercícios daquela parte anterior que a gente não fez, então vamos fazê-los, né? Lá no comecinho da parte de ondulatória, se alguém acertar a página aí pra mim, que de novo eu esqueci de colocar essa página maldita aqui, vocês me avisem que eu já coloco aqui em cima qual que é a página. Mas o exercício 2 de um dos módulos de ondulatória. Deve ser do primeiro módulo mesmo. 124, não. Obrigado aos que falaram aí. 124. Que na última aula eu misturei lá os exercícios. Deixa eu só apagar, ficou muito feio. 124. Então vamos lá. Não é à toa que eu pulei aqui, porque ele vai falar das frequências, tá? Ondas de natureza mecânica e eletromagnéticas permeiam o nosso dia a dia, prestando-se a diversos fins. Olha que coisa bonita. A medicina, por exemplo, utiliza-se de ultrassons, raios-x, raios gama, para a elaboração de diversos diagnósticos e tratamentos. Já em telecomunicações são empregadas as radiações AM, FM, TV e micro-ondas. Na verdade, AM e FM não é um tipo de onda, tá? O certo ele seria falar ondas de rádio e TV. Essas últimas essenciais na telefonia celular, sendo essenciais na telefonia celular. Tendo em conta o seu conhecimento sobre ondas, classifica como verdadeiro ou falso. 1. As ondas sonoras são de natureza mecânica. Sim, ocorrem nos átomos, onde tem átomos. E não podem se propagar no vácuo. Verdadeiro, porque você precisa do átomo, então no vácuo, que não tem átomo, não tem onda mecânica. No ar, o módulo da sua velocidade é de cerca de 340 metros por segundo, provocando em sua passagem vibrações longitudinal.
Tá tudo certo, isso aqui tá ótimo. Professor, mas como que eu vou decorar a velocidade da onda? Ah, aqui o exercício sonhou um pouco, tá? Então, o valor aqui, você não precisa, por enquanto, você não precisa decorar. É deste valor de 340 metros por segundo que as pessoas fazem aquela conta. Piscou, tá tendo uma tempestade, pisca, lá tem um raio, aí você começa a contar 1, 2, 3, aí pum, faz um barulho, que é o trovão. Aí você pega mais ou menos ali o tempo que você demorou para perceber e multiplica por 3, mais ou menos. Vai dar a distância que aquele raio caiu. Por quê? Porque é o tempo do som chegar. A luz é muito rápido, ela chega praticamente instantâneo. O som, se tiver uma certa distância, ele vai demorar mais para chegar, uma quantidade perceptível. Tá? E aí você consegue estimar onde está caindo o raio. Por isso que tem aquela máxima também. Se você ouviu o trovão jovem, fica de boa que você está vivo. Agora, se você não ouviu, ou porque ele caiu muito longe, ou porque você morreu. 2. Os sons detectáveis pelo ouvido humano, nossa, tá difícil hoje, hein? Tem frequência compreendida entre 20 Hz e 20 mil Hz. Isso é verdadeiro, eu falei na aula passada. Sons com frequências acima de 20 mil Hz são considerados ultrassom, acima, ultra, sim. E podendo ser percebidos por alguns animais. Correto, jovem. Professor, mas como que eu vou saber disso? Assim, tem duas maneiras de saber. Por conhecimento adquirido, que você fala, pô, os cachorros, por exemplo, ouvem acima de 20 mil Hz. Aquele apitinho que quase não faz barulho pra gente, que vocês já viram em filmes, tá? Ele é um apitinho que é ultrassônico. Ou você pode pensar o seguinte, 20 a 20 mil Hz é a audição humana. Olha o tamanho da natureza, a quantidade de coisa que você tem na natureza de animais. Os animais não são baseados nos seres humanos, né? Então é muito provável que realmente tivesse alguma coisa ali, alguém, ou algum bicho, que ouça acima de 20 mil Hz. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais, verdadeiro, já falamos isso na aula passada, e propagam-se no vácuo com uma velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo. Professor, essa está errada porque é 3 vezes 10 oitava. É 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Aqui está quilômetros por segundo. Então você tira 3 zeros, tá? Porque de metro para quilômetro você vai dividir por 1000. E está correto. Meu Deus do céu, tá difícil hoje aqui escrever. Hein? A quarta questão. A energia associada a um fóton de radiação eletromagnética. É essa parte que eu não quero entrar agora, porque não faz sentido vocês verem nesse momento. A luz, as ondas eletromagnéticas, elas carregam energia com ela. A gente fala que quem carrega a energia da luz é o fóton, que é uma partícula de luz. Por que é uma partícula de luz? Porque não tem massa. Tá? Por que ele não tem massa? Também não vem ao caso. Então, esqueça a palavra fóton. A energia associada à radiação eletromagnética é diretamente proporcional à radiação? Sim, isso vocês viram agora há pouco. Energia é HF. Quanto maior a frequência, maior a energia. Esta é verdadeira. É tudo verdadeiro? 5. Os raios X são menos energéticos que o ultravioleta. Eu acho que semana passada, não sei se foi na turma de vocês, gente, que eu tô dando aula de onda pra todo quanto é lado, hein? Falei pra vocês um esqueminha pra vocês descobrirem se é mais energético ou menos. Pensa no ser humano. O que faz mais mal para um ser humano? Raio-X ou ultravioleta? Raio-X. Então eles são mais energéticos. Aqui o menos está errado. Falso. Professor, mas eu passo protetor solar para não tomar ultravioleta. Tá, ultravioleta do tipo C, que são 3 tipos, né? O do tipo C faz mais mal mesmo. Faz mais mal que os outros tipos de ultravioleta. Só que o raio-x é muito pior. Tanto que o cara que trabalha com raio-x, a mulher que trabalha com raio-x, quando ela vai tirar, ela se esconde atrás da parede. Você que vai tomar um raio-x a cada 3, 4 anos, beleza. Agora quem tá todo dia lá apertando o botãozinho de raio-x tem que se proteger, tá? Então, quanto mais energia, mais perigoso é para o corpo humano. Então é tudo verdadeiro, menos a última que é falsa. E aí, nossa respostinha é a alternativa B. De bola. Batata frita. Dá uma fome agora, hein? Bisteca com batata. Duro ser gordo, só pensa em comida. Ok? Vamos para o próximo. Tem um monte de exercício meio bobo agora aqui. 4 modelo Enem.
Agora vai seguindo aí, tá, gente? Vai na fé aí, que alguns pulam, outros voltam. É por esses caminhos aí, nossos exercícios. Modelo Enem. Observe as figuras que se seguem. Exemplo de onda mecânica. Pá, aí tá produzido. Pá. Apresentação esquemática da propagação e da vibração. Aqui a gente tem a vibração e a propagação de energia na mesma direção. Então, esse tipo de onda, que é o que ele está perguntando, é uma onda longitudinal. Para ser transversal, a oscilação tem que estar num eixo e a transmissão de energia em outro. Aqui está tudo no mesmo eixo, está tudo na horizontal. E aí você olha ali e marca longitudinal. Só professor, no PAS, no PSS, no PAC, no Enem, no exame do Detran, o dia que eu for comprar carne no açougue, se me perguntarem isso, vão perguntar desse jeito? Provavelmente não. Tá? Vai estar ou dentro de uma somatória, ou vai perguntar do som. Tá? E você tem que lembrar, o som você tem que lembrar que é longitudinal, que é esse esqueminha. Só que em vez da mola, né, com essas compressões, você tem o ar sendo comprimido ali. Próximo exercício. Eu coloquei um em cada um, agora que eu fui ver aqui. Ah, é porque era para ficar assim, era para manter os exercícios. Entendi. Unicesumar, modelo Enem. Deixa eu dar um bisu no horário, tá sossegado. Considere o texto. Foi mal aí. Considere o texto abaixo. Peraí. Eita. Tremor coloca à prova sistema de alerta da capital. Aquele texto que nunca serve para nada, né? O forte terremoto na costa do México disparou rapidamente o alarme sonoro em toda a capital do país. Há 2 décadas, a Associação CIRES fornece à capital mexicana um sistema de sensores distribuídos ao longo da costa do Pacífico, onde o risco de terremotos é maior. Uma vez detectado o abalo sísmico, o sistema dispara imediatamente os alarmes em escolas, escritórios e outros prédios. Os mexicanos têm, então, 1 minuto para reagir e deixar os edifícios antes que eles comecem a tremer. Uma curiosidade aí para vocês, quando você está construindo alguma coisa em um país que tem terremotos, por exemplo, com frequência, igual ao Japão, você não usa a estrutura que a gente usa no Brasil. Tá? A nossa estrutura é rígida. Nossos prédios são feitos para oscilarem muito pouco, eles oscilam, tá? Mas para oscilar muito pouco. Em lugares que você tem terremotos, você precisa construir edificações que estejam aptas a oscilar. Porque se ela está oscilando, ela não está arrebentando. Aqui no Brasil, se tivesse um terremoto igual tem frequentemente lá no Japão, não sei se mais lugar, tem no Canadá, acho que tem um pouquinho nos Estados Unidos ali, ou aqui no México, você teria que, quando começa a oscilar, se o prédio é feito para não oscilar. Se ele começou a oscilar, é porque já era. Tá? Não vai cair nem nada, mas a estrutura vai ficar comprometida. Supondo que neste caso, após a sua detecção, a onda sísmica demorou 120 segundos. É que nós temos um tempo. 120 segundos. Para chegar à capital mexicana. Que sua frequência era de 2 Hz. E que seu comprimento de onda é de 2,5 km. Que eu já vou colocar em metros aqui, tá? 2.500 metros. A distância entre o ponto de detecção e o abalo sísmico na capital do México era. Mas fala, professor, mas peraí, tem alguma coisa estranha. Então, a velocidade da onda eu posso calcular aqui, ó. Velocidade é lambda F. O lambda é 2.500 e a frequência é 2. Opa. Então a velocidade é de 5.000 metros por segundo. Essa é a velocidade do abalo sísmico. E aí você tem a velocidade do abalo sísmico, com essa corzinha aqui, e você tem o tempo que demorou para esse abalo sísmico chegar. E aí você vem aqui na equação mais safada da física e descobre a distância que ele estava. Porque você tem 5.000 metros por segundo, uma distância desconhecida e 120 segundos. Então dá 5.000, eu apaguei não sei porquê. Volta. 5.000 dividido por 120. Ah, professor, você dá para fazer de cabeça, hein? Dá, mas eu não vou fazer. Então 5.000 dividido por 120. Aqui nós temos uma distância de
41. É isso? Oxi. Ô, meu Deus. Se ninguém falar nada, hein? Ia passar batido. Aqui não divide, né, o orelha? Aqui passa multiplicando. Ei, professor, tá tonto? Hoje, quando vocês falam as coisas assim, você tem que me avisar, viu? Porque tá gravando, além de tudo. Depois fica marcado Eu tava dividindo também. para Busquei. posterioridade. Vai ficar guardado lá na internet mostrando que eu sou um tonto. 600 mil. Que eu sou um tonto, todo mundo sabe, mas não precisa deixar registrado, né? 600 mil metros. Você fala, professor, mas não tem 600 mil metros? Jovem do céu, que mundo que você vive. As alternativas estão em quilômetros. Então você tira esses 3 zeros, tá com um K aqui de quilômetro e marca a alternativa C. Isso aqui é difícil a questão, professor? Não. O que você tem que tomar cuidado é quando você pega as informações, e isso você pega com o tempo, resolvendo exercício, com a manha que você já tem mais ou menos aí no ensino médio, tá? Lembrando que vocês estão no segundo ano do ensino médio, não no terceiro. E aí você vai olhando para gente e falar, essa informação do tempo ali vou deixar solta, porque o aluno podia achar que era o período. Não é o período. O período é o tempo de um ciclo. Na dúvida, você poderia calcular o período a partir da frequência. Você ia ver que não dá a mesma coisa. Tá? Então, são as duas equações, uma deriva da outra, né? Eu mostrei para vocês agora há pouco, mas são aplicações diferentes. A delta S por delta T é genérica e a lambda F, ou lambda sobre período, se eu tivesse período, é uma mais focada no que acontece com as ondas. Oh, meu Deus, não apaga não. E agora o exercício 2. Você viu que aqui a ordem tá louca, né? O 4 é do módulo anterior, o 1 e o 2 são do módulo seguinte. E o exercício 2 tem uma coisa importante. Se vocês quiserem colocar o nome na chamada aí, jovens, porque para não fazer depois correndo, provavelmente eu esqueço de pedir, então vocês podem colocar a chamadinha já. No 2 ele fala assim: no esquema a seguir, uma rolha de dimensões desprezíveis flutua na superfície tranquila e horizontal da água de um grande tanque e vai ser atingida por um trem de ondas senoidais que se propaga para a direita com velocidade de 50 centímetros por segundo. Eu vou resolver isso aqui em cima. Velocidade igual a 50 centímetros por segundo. Apaga. Ô, filho de Deus. Ô, meu Deus. Espera aí que apareceu o recado do zoom aqui, tá me atrapalhando. Aí. 50 centímetros por segundo. Uma vez atingida pelas ondas, a rolha passa a executar um movimento oscilatório, sobe e desce, sem sofrer deslocamentos horizontais. Qual o menor intervalo de tempo, a partir da situação representada na figura, para que a rolha recobre sua posição inicial? Ele quer saber o tempo, o período? É isso que ele quer saber? Vamos descobrir o período. Depois a gente vê se é o período que ele quer. Tá? Porque aqui tem uma pegadinha. Bom, temos a velocidade e o comprimento de onda. Só que você olha ali e fala, ué, professor, tem alguma coisa estranha. Olha o que está estranho. O comprimento de onda seria do vale até o vale. E do lado eu tenho mais um comprimento de onda, melhor, uma parte de um comprimento de onda, que é do vale à crista. Ó, do vale à crista, e se eu descer de novo até o vale, é um comprimento de onda. Só a subida é meio comprimento de onda. De baixo, do ponto mais baixo até o ponto mais alto, é meio comprimento de onda. Então, 60 centímetros não é o tamanho do comprimento de onda. 60 centímetros é o tamanho de um comprimento de onda e meio. Um comprimento de onda, então, é 60 dividido por 1,5, que dá 40 centímetros. Este é o comprimento de onda desta onda. Tá? Tem que olhar com cuidado se o tamanho que está medindo ali é o tamanho da onda inteira, de crista a crista ou de vale a vale. Aqui passou um pouquinho. Bom, vamos calcular o período desse negócio? Velocidade é lambda sobre o período. 50 é lambda, que é 40, dividido pelo período.
espaço aqui dividindo em... Aqui tem espaço ainda. O período, então, é 40 dividido por 50. O período dá 0,8? É isso? Acho que é, né? 5. 0,8. 0,8 segundos. Aí tem 0,8 segundos, você vai lá, marca e fala, pô, sou bom, hein? Acertei o exercício. Então, não. Tá? Por que não? Porque o período total é para a onda fazer o seguinte. Vou pegar uma outra cor aqui e depois eu vou apagar. Vamos pegar esse ponto aqui, tá vendo? Que eu vou fazer um xão vermelho. Quando a onda passar na rolha, a rolha vai subir, vai descer e vai voltar até aqui de novo, até esse X. A posição original da rolha é no pontilhado. Só que neste ponto aqui que eu vou fazer de amarelo, eu tenho... Não sei se ficou bom esse amarelo, hein? Não ficou horrível. Vou pegar um azul, vou pegar um azulzinho aqui. Nesse ponto aqui, ó, a rolha volta para a posição que ela estava, naquele pontilhado. Então o período, o movimento da onda inteira, demora 0,8. Só que na metade do caminho ela volta para o pontilhado. Então na metade do caminho, na metade do período, ela volta para a posição original. Depois ela vai continuar balançando. Mas ele quer saber, cadê? O menor intervalo de tempo. Então o menor intervalo de tempo é metade do período. É 0,4. Não é 0,8. 0,8 é o período inteiro, tá? Para ela fazer o movimento completo. Se você só quer saber quando que ela volta para a posição original dela, nesse caso ali no eixo, então você tem que fazer metade do período, porque é o tempo de subida, e aí ela não precisa descer de novo, porque ela já voltou para a posição original. Aí depois ela vai acabar descendo, mas naquele momento não nos interessa o que vai acontecer depois, e sim se ela volta para aquele pontilhadinho. Beleza? Deu para entender qual é? Esse aqui é mais capcioso, esse exercício 2 aí, tá? Ainda tem uma quantidade razoável de exercício aqui que eu tinha separado, mas a maioria é teórico. Vixe, tem exercício pra caramba. Tá? E aí eu verei o que farei. E depois eu aviso vocês se nós faremos na aula que vem, se vai bloquear. Eu tenho que pôr o nosso site em dia, tá, gente? Os vídeos estão todos no canal lá, mas eu tenho que organizar, colocar na playlist. Eu prometo que eu faço isso hoje. Pra quem quiser dar uma retomada, quem perdeu a aula, tá? Não tive muito tempo essas últimas semanas, não. Mas, jovens, se tiverem dúvidas, esse é o momento. Se não tiverem dúvidas, até semana que vem. Ou até algum momento aí gravado na internet que vocês me encontrem novamente. E era isso. Para a aula de hoje era isso. Aplicação da equação fundamental e a relação de energia com a frequência para ondas eletromagnéticas. Beleza? Então, se vocês tiverem mais aulas hoje, boa aula. Se não tiverem mais aula, bom sono, porque a vida do adolescente é dormir. E nos vemos daqui uma semaninha. Falou, monstro. Parou, jovens!